Bom, vamos lá para os conceitos básicos. Quando a gente fala de MDFE, pessoal, esse documento é um documento que veio para substituir o manifesto de carga, aquele modelo 25 que vocês conheciam. Então, ele é um documento exclusivamente eletrônico, instituído lá em 2010, e que veio para substituir isso. Então, lembrando, uma vez que você começa, inclusive, a trabalhar com esse documento eletrônico, você não volta para o anterior, tá? E ele segue, em alguns pontos, a mesma regra dos outros documentos. Você tem que ter um meio para poder fazer a geração dele, a transmissão, você deve comunicar com o fisco, você tem que ter um certificado, a gente fala um pouquinho mais à frente, mas também para poder comunicar, tá? Então, tudo isso é um MDFE. E ele tem a ver com o quê? Tem a ver com a logística. Ele engloba ali os documentos que foram gerados anteriormente e nele você mostra ali origem e destino, onde eu comecei, onde eu terminei com relação ao transporte, tá? Vamos falar também um pouquinho das obrigatoriedades. O MDFE, muita gente fica nessa confusão, eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, e aí minha contabilidade não avisou, eu não busquei, né, gente? Vamos lá, buscar informação. Ele começou lá em fevereiro de 2014, tá? Então, as empresas que são transportadoras, que geram um CTE, e para a questão do interestadual, para quem faz o aéreo e o ferroviário, tá? Vocês até então deveriam gerar desde fevereiro de 2014. Para as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, mas que se enquadram ali no aquaviário e que tem a ver com relação à carga-lotação, em julho de 2014. E em outubro de 2014, entrou o pessoal ali do Simples Nacional. Então você, principalmente aí que é do Simples também, pessoal, você também está obrigado a fazer a geração desse documento, tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito de detalhes, mas presta atenção nisso, tem muita gente que não está gerando. Roberto, é importante só te cortar, desculpa, essa questão Tranquilo. da carga-lotação, explicar para o pessoal o que seria Boa. Deixa eu dar na hora uma... de fazer o transporte, né? A questão de ir com o veículo apenas com um produto, né? Ou ir com vários dentro da carroceria, né? Boa, boa. Vamos lá, pessoal. Sim, a questão da carga-lotação é aquela onde você inicia com um documento, aquele documento com aqueles itens, e você não tem mais nenhum outro tipo de entrada naquele transporte. Você fechou o processo ali, tá? Então, aqueles que fazem a carga, vamos dizer assim, fechada, devem gerar até então, ok? Nessa data, né? Vamos colocar aí, né? Julho de 2014. Tá? Porque existe a condição de, por exemplo, carga fracionada, que é aquela carga que você tem as entradas. Então, esse pessoal até então não estava aqui, mas até então, o pessoal que presta com a carga lotação já entrou em julho de 2014. E foi bem você frisar, Vinícius, porque principalmente nesse período, a gente está desde o início com esses documentos eletrônicos, nós pegamos mas muitos contribuintes que não geravam e que já eram obrigados desde essa data. Tá? A gente vai É falar de importante, né, finalidades, Roberto, né? separar, né? Carga-lotação de carga fracionada, né? É, Fracionada realmente vai ter mais de uma entrega, podemos falar assim. A isso, lotação, o veículo está indo lotado só como um documento fiscal. exatamente. Começa, termina, foi ali feito a entrega e terminou. Então, muita gente ficou nessa confusão, principalmente naquela época. Pessoal, sim, se é carga lotação nessa condição, desde julho de 2014. Lembrando que o Simples entrou em outubro, tá? E falando aqui a respeito da NFE, ou seja, para a empresa que emite NFE, pois é, pessoal, não é só a transportadora, tá, que deve gerar NFE. Vamos lá. Para quem emite a NFE, para questão de transporte interestadual, nessas condições, acobertado por uma única NFE, com um veículo próprio ou arrendado, né? Às vezes o pessoal faz arrendamento aí de veículo também, e no caso de contratação de transportador autônomo de carga. Para essa data de fevereiro, que bate com aquela primeira data lá do CTE, para os contribuintes não optantes pelo regime do Simples Nacional, e para aquela última data lá de outubro de 2014, que entrou o pessoal do Simples, também entrou aqui para a NFE o pessoal do Simples, né, Vinícius? Aqui já não tem como misturar um pouco as bolas, né? Porque não tem a opção aqui da fracionada, né? Porque quando a gente faz a NFE, a gente já define, né? Determina o destinatário. E aí, no caso, é apenas um local. Então, não tem muito o que se falar de carga fracionada. Seria realmente só um destinatário, uma entrega apenas, junto aí com o manifesto. E nós temos agora aqui também, pessoal, a partir de julho de 2015, essa aqui foi uma dúvida muito grande que teve no período e que ainda continua, para o pessoal que faz transporte intermunicipal. É isso mesmo que você esteja dentro do estado, pessoal, você até então, nessas condições que a gente vai apresentar, você deve gerar o MDFE. Então, para quem emite o CTE,
para carga fracionada. Agora, vamos lá, entrou aí a questão da carga fracionada, tá? Que corresponde, né, a mais de um conhecimento de transporte, você deve sim gerar MDFE, tá? Para o contribuinte emitente da NFE, aquele que até então transporta com mais de uma NFE, com veículo próprio arrendado, tá? Ou se você contratar o TAC, não, o transportador autônomo de carga, você deve sim ter essa condição de geração da MDFE, tá ok? Então, para quem faz só a emissão de nota, a venda, deve ficar atento a isso. Sempre que você tiver uma das operações, a gente falou na mentoria anterior a respeito do CTE, né? Vocês se lembram aí do redespacho, a questão de subcontratação. Para vocês que fazem esse tipo de operações, também é obrigatório até então a geração do MDFE. E para quem trabalha com carga lotação, assim entendida, né, aquela com único conhecimento de transporte, começo ali, tem o CTE, termino, você deve também gerar. Essa parte até da carga lotação e carga fracionada também gerou confusão lá no período. A gente pegava, por exemplo, nós estamos, claro, aqui em Minas Gerais e Belo Horizonte, e tinha alguns clientes que saíam aqui para a região metropolitana, que são microcidades, o pessoal ficava perguntando para a gente, né, Vinícius? Era até um pouco diferente isso, o pessoal não entendia, né? A verdade é que acho que a gente pode voltar um pouquinho até num dos slides da mentoria anterior, Roberto, que você até explicou muito bem, que é justamente separar o que é o transporte, né? Dentro do próprio município, né, o intermunicipal com o interestadual, né? Quando a gente fala de transporte intermunicipal, né, de uma cidade para outra, ou interestadual, entre estados, nós estamos falando de uma operação que diz respeito ao Estado, a Cefaz. É uma operação que vai, inclusive, ter a incidência aí do ICMS, a circulação, né, do serviço aí de transporte. Para essas operações, nós estamos falando de emitir o documento fiscal eletrônico chamado CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico, e nele nós vamos ter o vínculo com o manifesto, né, com o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Quando a gente fala de transporte, operação de transporte dentro do próprio município, eu vou sintetizar, de um bairro para outro, no mesmo município, não se aplica CTE, e sim a nota fiscal de serviços eletrônica, aquela que a gente emite lá no portal da prefeitura da sua cidade. E aí, nesse caso, é bom lembrar, não se aplica ao MDFE. Então, quem faz transporte, né, dentro do mesmo município, de um bairro para outro, vai emitir apenas a NFSE, a nota fiscal de serviço eletrônica, não precisando de vincular, de emitir nada referente ao manifesto eletrônico de documentos fiscais, o MDFE. Tem que fazer, tá, pessoal? Nessas condições aqui, deve-se fazer sim o MDFE. E por quê, pessoal? Porque se você está obrigado até então à emissão de um documento fiscal eletrônico e não faz, você corre o risco de sofrer as penalidades, né? E as penalidades, pessoal, elas, claro, elas variam conforme o estado, tá? Então, cada estado tem a sua condição, a sua autonomia para poder aplicar a multa. E nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Em Minas, para vocês terem uma ideia, hoje a multa está em torno de R$ 1.500, tá? Depende ali da questão da moeda estadual, né? Mas até então está nesse valor. E a gente tem vários outros estados que seguem isso também e às vezes um outro padrão. Por exemplo, São Paulo hoje, a referência é 50% do valor do frete. Tá? Então, se você não gera e parar na fiscalização, eles, claro, devem te acionar em cima disso. E nós temos outros estados parecidos aqui, por exemplo, com Minas, onde até então se segue a moeda estadual, mas você tem os valores diretos, né? Então, 134,25, por exemplo, Espírito Santo, e no Mato Grosso do Sul, por exemplo, 310,25. Então, aquilo que nós falamos daquelas obrigatoriedades, muita gente falava assim, eu não vou, não vou. Beleza, mas é aquele risco que você está correndo. Gente, até então, seria o mesmo risco de não ter uma nota ou um CTE. Se é um documento obrigatório e ele não é gerado, a única diferença é a multa. Tá? Então, deve-se atentar a isso, preste atenção e vamos emitir os documentos conforme as obrigatoriedades aí, tá? Vinícius, essa aqui, inclusive, quando a gente fala em penalidade, né, a gente tem até alguns casos engraçados, mas a gente, né, fica assim, um cliente falando, não vou, outro não vou, é até interessante, né? Como diz outro, é engraçado alguns, outros é humor negro, né? É, E coitados, né? Vamos contar alguns alguns casos casos. aqui, né? Meu papel também é muito de contar exemplos, né? Cases que a gente pega aqui no dia a dia com o cliente. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender da penalidade é que, a partir do momento que o veículo ele para num posto de fiscalização, e hoje tem muito esse conceito de barreira só interestadual, que é
uma inverdade, existem N barreiras dentro do próprio Estado, né? Quer dizer o quê? Intermunicipal, a operação. Se você, transportador, aí pense, você com CTE com a emissão do MDFE, ou você com a NFE com a emissão do MDFE, que seria a operação correta, você não emite um manifesto, quer dizer o quê? O seu caminhão está transportando só com CTE ou só com a NFE, se ele for parado num posto de fiscalização, primeiro ponto, o caminhão vai ser o quê? Barrado. É o famoso barrado no baile. E aí, dependendo do produto que você estiver carregando, olha o prejuízo. Se for um produto, por exemplo, perecível. Se for um produto que, inclusive, tem um prazo, alguma situação de necessidade eminente, extrema, de chegar lá para o destinatário. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é justamente nessa questão de chegar o produto na data correta para o seu cliente. O segundo ponto que a gente vai ter que entender é o seguinte: vai ser aplicada uma multa. E aí a gente tem um caso aqui muito triste para contar. Esse cliente foi até o Roberto que implantou, ele acompanhou mais de perto, eu meio que intermediei depois, né, uma ajuda, um apoio, mas esse cliente ele foi penalizado, a verdade é que até a multa atualizou alguns reaisinhos, mas foi muito em cima disso. Na mesma semana, pessoal, esse cliente tomou 5 multas por emitir errado o MDFE. 5. Então, você pode multiplicar 5 por 1.500 e ver aí quase 10 mil de prejuízo. E esse caso é triste porque, no final das contas, não deu mais um mês, essa transportadora fechou. E o principal motivo realmente foi a multa. Porque está começando, já está sem dinheiro, já investiu, né, um valor grande aí em questão de equipamento, né, que é o próprio caminhão, que é muito caro, e outros, né, insumos envolvidos, e você já toma aí de prejuízo 10 mil quase de operação, e aí, como é que faz? Esse cliente, o que ele errou? E aí foi um erro mais de usabilidade de usuário, de conferência, de carinho no preenchimento. Ele fez o primeiro manifesto, né, com todo o apoio nosso, orientação principalmente do Roberto, e quando ele foi fazer os próximos, ele meio que copiou, mas esqueceu de mudar os dados. Uma coisa é você clonar 100% o documento, outra coisa é você clonar e aproveitar o que dá para aproveitar e alterar informações da outra operação. Então, nesse caso, esse cliente, por exemplo, não alterou os dados da nota. Cada operação muda a chave de acesso. Ou se for o CTE, a chave de acesso do CTE. Não para por aí, né? Nós estamos falando da carga, né? Do peso, por exemplo. Então, foram alguns erros graves que, por falta de conferência, passou batido. A gente tem um outro caso curioso, aliás, esses são N, normalmente esses aqui estouram em mim. O cliente liga para cá, Vinícius, eu estou com um caminhão parado na barreira e não emitiu MDFE. Aí a primeira pergunta que eu faço, né? Por que você não emitia? Porque nunca pediu. É o modo brasileiro, né? Se não pedir, eu não faço. E aí tem que ter muito cuidado, porque a gente tem clientes que não emitem o MDFE porque a operação não exige. A gente viu aí as obrigatoriedades. Tem situações que o cliente faz só aquela operação ali de simples faturamento. Beleza, é só o CTE. Mas se tiver transporte, aí veja lá, né? Intermunicipal, interestadual, aquelas regrinhas lá do fracionado ou de carga lotação. Gente, tá obrigado. E aí quando o cliente liga para cá, normalmente a bomba estoura para mim, por quê? Pelo amor de Deus, Vinícius, eu preciso emitir agora, porque eu já paguei a multa, mas o fiscal só libera quando eu emitir o MDFE e mandar aqui por e-mail para ele aqui visualizar e imprimir. E aí lá vai naquele desespero a gente tentar ajudar o cliente, né? Opa, instala lá o módulo de MDFE que inicialmente a gente sugeriu ele para contratar, ele não quis contratar. Fazemos as configurações, ajudamos ele a emitir ali na maior, como diz o outro, boa vontade, tempo rápido, e mandamos por e-mail esse MDFE autorizado. Isso aqui, eu e o Roberto, nós já fizemos N operações. Não foram uma, duas, 3 vezes, não, foram várias. Então vejam que são casos, né, de omissão ou de erro que vai gerar o mesmo valor da multa, mas também gera um transtorno, um tempo para regularizar. Dependendo do caso, nem conseguiria. Se a gente for pensar até numa transportadora, teriam outras obrigatoriedades aí de registro na NTT, né, na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, não dá para deixar, igual o Roberto comentou aí, a informação passar e a gente não abraçar ela e tentar, né, colocar cada pingo no i da forma correta. Então,
São casos aí que já acontecem com a gente na prática e a gente está orientando aqui justamente na mentoria, quem estiver assistindo aí o replay, para justamente fazer certo. Está com dúvida, procure o nosso suporte, a gente junto com a contabilidade ou até mesmo com o seu consultor, assessor aí nessa parte de transporte da NTT, a gente vai dar a melhor operação, a melhor condição de você fazer o CTE com o manifesto, a nota com o manifesto da forma correta. Mas não saia para transporte sem ter os dois documentos casadinhos, CTE e MDFE ou NFE e MDFE. E, pessoal, é exatamente isso mesmo. Se você emite a nota e emite CTE, por que você não vai emitir um MDFE? Você tem a penalidade no mesmo formato. Então, vamos parar aí, vamos realmente colocar isso em dia, né? Vamos começar a fazer essa E emissão de comparado, né, MDFE. Roberto? Comparado ao tamanho da nota e do CTE, o MDFE é bem menor. Nossa, bem menor. Que isso? Dos Muito menor. XMLs é o documento mais simples que a gente tem para emitir. Mas por isso que eu brinquei, ele é o mais polêmico, porque ele é o que tem mais tido multa. Na prática, a gente tem recebido aqui. Para falar a verdade, como semana sim, semana não, a gente está tendo chamado aqui, infelizmente, é verdade. de problema com isso. E hoje o documento está na ponta, né? A partir dele que o pessoal tem pego aí para poder fiscalizar, então. Cuidado. Esse é um detalhe muito importante, né, Roberto? Por que a multa é muito em relação ao MDFE, né? Porque, na verdade, esse documento, pessoal, ele surgiu para facilitar o processo de fiscalização. Perfeito. Porque ele engloba os outros documentos fiscais. Imagina se um caminhão parasse na barreira e o fiscal tivesse que fazer a leitura de todos os códigos de barras de todos os CTEs que estão sendo transportados ali dentro. Ia ser um processo muito moroso. E a partir do MDFE, ele faz uma leitura de um único código de barras e tem acesso a todos os documentos e toda a carga que está sendo transportada dentro do veículo. Então, a ausência desse documento, você está dificultando a vida do fiscal. Então, na hora que para lá, realmente, cadê o MDFE? Que para ele é isso que facilita, é isso que é importante no processo de fiscalização. E é isso mesmo, você comentou um ponto legal que nós tivemos clientes que falaram isso, que ele fez o documento errado e o fiscal falou, pô, você está dificultando minha vida aqui. Então, nesse caso, ele nem foi multado, né? A gente teve como ajudar ele corrigindo, mas o que você tocou é interessante. O cliente falou isso conosco, que o fiscal conversou isso com ele. Então... Sim, a abordagem é em cima do MDFE porque ele facilita todo um processo de conferência documental ali, que é importantíssimo no processo de fiscalização. Bom, opa! Aqui a gente dá uma parada para a dúvida, né? Eu imagino que a gente já começou a falar isso, mas vir com essas informações, o pessoal deve estar com dúvida aí. Eduardo, responde a Mônica, por favor. Vou transportar com os Correios. Tenho que emitir o MDFE mesmo assim? Então, né, Mônica, você fez uma venda, né? Fez a emissão da nota fiscal eletrônica e vai enviar via Correios. Nesse caso, não é necessário, tá, Mônica, fazer a emissão do MDFE. A emissão do MDFE é caso esse transporte fosse realizado com um TAC, que é um transportador autônomo de carga, que não é o caso da Companhia dos Correios do Brasil, tá? Então, reforçando, não é necessário. Nesse caso, apenas a NFE, Mônica. Rodrigo perguntou aqui, ó, qual é o prazo de circulação do MDFE? Acho que até o Rodrigo não deve ter assistido a nossa última mentoria, né, do CTR, então é importante frisar, ou até mesmo, né, das notas, né, porque a gente normalmente são perguntas que acontecem nas outras aulas, né, e que se repete aqui também. Bom, o prazo de circulação do MDFE, ele vai estar associado à nota fiscal eletrônica ao conhecimento de transporte eletrônico, um dos dois. Então, se você é uma empresa, vamos imaginar aí uma empresa de comércio, que está fazendo o transporte com veículo próprio, ou, igual o Eduardo comentou aí com o TAC, né, com transportador autônomo, o prazo é até 100 km, 24 horas, acima de 100 km, 72 horas. Então, ou é um dia ou 3 dias, que é aquele prazo que, claro, dependendo do local que você for fazer a entrega, não vai dar tempo, mas é o prazo que você tem que passar num posto de fiscalização, numa barreira, e revalidar por mais 24 ou 72 horas. Joia? Se for uma transportadora, aí o prazo é até 30 dias. É um prazo aí de um mês cheio, tá? Então, lembrando que esses 30 dias, o Roberto, mais no final da aula, vai falar sobre um tópico chamado encerramento,
que é justamente o que o Eduardo falou. O MDFE é o casamento, é o fechamento da operação. E aí nós vamos ver que quando a gente for falar de prazo para encerrar o manifesto, vai estar muito associado a esses 30 dias, principalmente pensando nas transportadoras. Tá joia, Rodrigo? Com relação ao credenciamento, o MDFE, ele não tem a necessidade do credenciamento, tá? É isso mesmo, não tem. Mas para isso, claro, é necessário que a empresa ela tenha o credenciamento da NFE ou do CTE para poder fazer a emissão dele. Tá ok? Então, se você já faz aí a emissão da NFE ou a emissão do CTE, pessoal, olha que legal. Basicamente, já está pronto para você trabalhar com o MDFE. Você já tem o dispositivo, você já tem o certificado, já tem internet e até então não tem o credenciamento. Então é só colocar rodando. Não tem por que esperar aí não, tá? Só reforçando aí do credenciamento, né? Caso seja, por exemplo, né, uma empresa nova que já está com veículo próprio, vai trabalhar com TAC, né? Com autônomo, ou até mesmo uma transportadora que também está iniciando e vai fazer, né? Transporte. Lembrem-se, vocês podem recorrer à contabilidade, mas o credenciamento da nota fiscal eletrônica ou do conhecimento de transporte eletrônico é um credenciamento, né, um cadastro estadual no sistema da Cefaz. Boa. Aqui em Minas, por exemplo, é o CIARE, que a gente consegue eletronicamente com o certificado digital já fazer essa habilitação aí para a nota eletrônica e do CTE, e aí sim, igual o Roberto explicou, automaticamente já fica habilitado para emitir o MDFE. Então, para quem está começando, né, quem está assistindo o vídeo, aí, principalmente no replay nosso aí da aula, lembrem-se, procure o contador e verifique como que faz o credenciamento em cada estado. Em Minas Gerais, a gente já dá essa dica que é no sistema chamado CIARE, e pode ser feito com certificado digital, é uma coisinha rápida ali, no menos de 5 minutos dá para fazer o cadastro. Inclusive, até nossa equipe, quando implanta, se algum cliente tem dificuldade ou não fez, a gente consegue também ajudar. A gente ajuda sim, isso com certeza. Como eu disse, ele é um documento eletrônico onde você se relaciona com o fisco, onde na verdade o fisco fica esperando aquele documento. E para isso é necessário também ter a certificação digital, ter o certificado digital, tá? Do mesmo jeito, né, para quem viu as mentorias anteriores lá para a NFE, para a NFCE ou para o CTE, é o mesmo caso, tá, pessoal? E o certificado, o que ele é? Ele é a assinatura eletrônica aí da pessoa física ou jurídica, né? Onde ele tem a validade jurídica, tá? É como se fosse sua assinatura mesmo, só que em meio digital, tá ok? Nesse caso, claro, você vai trabalhar com o SNPJ, sendo que você tem aí a questão do arquivo de computador, contém, né, um conjunto de informações referentes à empresa ou pessoa, como disse, e você tem dois modelos. Você tem aí, vamos trabalhar com A1 ou A3. O A3 é aquele que vocês também, né, para quem trabalha com certificado, conhece, seja o token, parece um pendrive ou cartão. O A1 é aquele que já fica na máquina. O A1 é até interessante, porque às vezes se você quer agilidade ou se você quer trabalhar em vários computadores, é possível trabalhar com ele de uma forma mais fácil. O A3 é aquela necessidade, você, né, tirar de um computador e ir para o outro, ou então alguém digitar e pedir a outra pessoa transmitir para poder fazer esse processo, tá? Aí, lembrando, né, o Roberto aí colocou as imagens, mas eu chamo a atenção um pouquinho aí também para as formas de emissão do certificado digital, né? A Mentalistas Tecnologia também emite certificado digital, então para quem precisar, né, a gente tem esse trabalho, a gente tem todo um planejamento aqui para atender os clientes anualmente, dependendo até do pacote que eles contratam, a gente até oferece isso como combo de renovação aí, gratuita, né, dentro do módulo que contratar dentro do sistema. Para quem for adquirir a parte, lembrando, pode emitir o certificado digital hoje de forma presencial, que é, né, o que a gente está acostumado aí já há mais de 10 anos, e da pandemia para cá, a gente teve a novidade da videoconferência. Então também dá para fazer você do seu conforto da sua casa, da sua empresa, com o celular, inclusive, você consegue fazer a videoconferência que não dura nem 5 minutinhos para poder fazer essa validação. Então, para quem tiver alguma dúvida, querendo fazer o certificado aí conosco, é só chamar nosso time de mentalistas que a gente vai poder atendê-los da maior e melhor forma possível. Sim, isso com certeza. E o legal é que ainda tem um detalhe, né? A gente lembra o cliente geralmente quando está vencendo, a gente acompanha, né? Não é só aquilo lá, estamos vendo. A gente faz um trabalho bem legal com vocês, tá? Nós temos ofertas igual esse, né? Esse mês aqui teve Black Friday, vai ter o Natal, mas mesmo, todo lembrou bem. certificado digital, né? Todo cliente que faz o certificado digital com a gente, seja o novo ou a renovação, ganha. É um diferencial que hoje ninguém no mercado dá. Ele ganha o nosso sistema financeiro gratuito para usar, que é justamente um dos nossos, né, tópicos importantes, é uma das nossas missões aqui dentro da Mentalistas, que é justamente ajudá-los
a melhorar a sua gestão, a sua lucratividade. E, claro, peixe morre pela boca. O financeiro dentro de empresa é muito importante. Então, com o nosso sistema aí gratuito, durante o período de validade do certificado digital, seja para pessoa física ou jurídica, vocês vão poder contar com esse serviço nosso aí também. Poder usar o programa de forma gratuita. Opa, e aqui vamos dar uma pausada para dúvidas aí também. Olha a pergunta, Mariana, muito boa. O MEI, reparem que volta e meia surge pergunta de MEI, né? O microempreendedor individual pode emitir MDFE? E aí o seguinte, Mariana, nós temos que ter um cuidado aí nessa operação. Hoje a gente pode falar na prática, por exemplo, de transportador. Nós temos clientes transportadores que são MEI, que usam nossos dois sistemas, os nossos dois módulos, que usam o módulo para emitir o conhecimento de transporte e depois o do manifesto para vincular o CTE. Então, respondendo aí para a transportadora, sim. Você pode, como MEI, emitir o CTE e automaticamente fazer o vínculo com o manifesto. Lembrando que o credenciamento é diferente de uma empresa normal. Uma empresa normal consegue ir lá no site, né, do CIARE aqui em Minas Gerais, por exemplo, e fazer o credenciamento pelo certificado digital. O MEI não, tem que fazer uma solicitação via Fale Conosco, né, fazendo a requisição, mas para quem é de outro estado, verifique isso aí principalmente com a sua contabilidade. Quando a gente fala de uma empresa que emite nota fiscal eletrônica, aí hoje a gente não tem um case aqui para poder passar, tá, Mariana? Mas a gente pode passar um pouco das regras de validação, aí até o Eduardo pode me ajudar. Mas quando a gente fala que uma empresa hoje, né, vamos pensar um MEI, da atividade de comércio, por exemplo, ele não pode usar um sistema para emitir nota fiscal eletrônica. Ele tem que usar a nota fiscal eletrônica avulsa lá no site do CIARE. O que aí de cara não tem aquela questão do cadastramento, do credenciamento para emitir a nota fiscal eletrônica. Então, a nossa dúvida ficaria em que sentido? Será que eu fazendo a nota fiscal eletrônica avulsa, pegando a chave de acesso e jogando no sistema MDFE, por exemplo, o nosso aqui da Mentalista, vai ser autorizado o MDFE ou vai dar uma rejeição falando que o emitente do MDFE não está credenciado? Porque na nota fiscal eletrônica ele não fez na modelo 55 credenciamento como uma empresa normal. Ele é MEI, e MEI tem que usar essa nota fiscal eletrônica avulsa emitida no CIARE. Então, Mariana, realmente essa é uma dúvida que, né, a gente pode até tentar aqui abrir um Fale Conosco, essa dúvida para a Cefaz, né, podemos depois até, no vídeo, quando a gente publicar no YouTube, colocar essa resposta para você, tá? Mas na prática, inclusive, nós vamos ficar te devendo. A gente não tem um cliente, né, na nossa carteira aí de 500, 600 empresas que a gente atende hoje a nível Brasil, a gente não tem esse case específico, tá joia? Bom, vamos falar aqui de cadastros. Eu falei lá no começo que, por ser um documento, claro, separado para isso, ele tem os seus cadastros aí específicos. E quando a gente fala em cadastros obrigatórios do MDFE, a gente meio que dá uma separada aí. Vamos pensar na operação com CTE e a operação com NFE, tá? Então, quando a gente fala de CTE, nós temos aqui no MDFE a referência do veículo. Então, nele você vai apontar ali o tipo de rodado, carroceria, tem que informar, claro, a placa, tara, tem ali as referências de pesos, né? E para emissão do MDFE junto com o CTE, é necessário ter o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, né? E, se for o caso, até mesmo se o veículo não for da empresa, for um veículo de terceiro, os dados do veículo e dessa pessoa também, tá? Nós temos aqui também os detalhes do motorista. Sempre que você faz o MDFE, você deve declarar ali o nome e o CPF, tá ok? E, além disso, quando você trabalha com CTE, pessoal, esse aqui é um ponto até também polêmico, é a questão de seguro. Sim, a Agência Nacional aí de Transporte Terrestre, ela obriga para quem trabalha, quem faz aí e trabalha com a remuneração em cima do serviço de transporte, a definição de averbação no seguro, tá? Então, você deve ter um seguro aí, seja para roubo, seja para dano, seja da carga, você deve ter essa parte aí também. Inclusive, essa referência da NTT, né, Lorenz? A gente tem essa parte do registro, né, nacional, ele é bem interessante, a gente teve validações sempre colocadas no começo e umas outras agora no final, não é isso? No início do documento, né, Roberto, o RNT-RC aí, não existia uma validação, um cruzamento, né, entre os sistemas de dados, então acabava que o pessoal informava
o número incorreto do registro, só para emitir ali o documento fiscal, o documento ser autorizado e conseguir fazer, né, o transporte. Só que com o passar do tempo, né, a Receita ela vai incrementando as suas validações e vai ali, né, procurando fechar o cerco para evitar a emissão incorreta do documento. E um detalhe muito importante é que esse registro ele precisa estar ativo, pessoal, né? O registro junto à NTT, ele tem alguns status, né? Então, quando você faz o registro inicialmente, ele está como pendente, você vai passar por um processo ali de homologação da documentação, homologação do veículo, etc. E só depois que está tudo ok, que o seu registro ele está como ativo. Então, se ele está como pendente ou cancelado por algum motivo, por alguma pendência, não se pode fazer o transporte da carga, né? E com certeza aí agora com as validações está restringindo bastante aí esse tipo de situação, porque já barra no processo de emissão do MDFE, Roberto. Se não tiver ativo, não rola. Se não tiver ativo, não passa mesmo, né? Só dá um... Não, é realmente a Receita Fisco aí vem cada vez mais apertando, né? Até para ela receber também esses dados de uma forma melhor também, né? E um detalhe, pessoal, é que no próprio CTE nós já temos aí os locais de coleta e de entrega, tá? Então, com essa referência, né, já vem essa informação também, tá? Vamos falar um pouquinho agora da emissão da MDFE junto da NFE. Para a questão de veículo, pessoal, segue-se aqui o conceito lá dos dados do veículo, aquela questão do rodado, carroceria, placa, TAR e por aí vai. E nós temos essa parte do RNTRC. Lembrando que essa parte da NFE, ela, quando você envolve ali um transportador autônomo e tudo, ele tem que ter esse RNTRC também ativo, tá? Mesmo que o Lourenço falou, né? Deve ser ativo, não pendente, suspenso, inabilitado, seja quais forem as formas, deve ser. Então, quando você faz transporte, beleza, com veículo próprio, sem problema. Mas se você trabalhou aí com alguma outra pessoa, um transportador autônomo, você deve ter essa garantia de que ele está ativo. Tomar esse cuidado aí, porque senão a emissão do MDFE, ela não sai, tá? Nós temos a questão do motorista, com relação a nome e CPF, então isso também é obrigatória a informação. E na própria NFE nós teremos também com a condição dos locais de entrega e de coleta. Essa parte, inclusive, desses dados, né, Vinícius? A gente vê alguns clientes que fazem emissão aí, algumas vendas, né? E ou tem dificuldade, não faz? Nossa, esse aqui eu separei aqui, tem 3 causos para contar. O primeiro aí do RNTRC é o seguinte, né? Se for veículo próprio, quer dizer que eu sou uma empresa de comércio e tenho lá o meu veículo próprio, seja um caminhão, uma utilitária, moto, independente, né, do veículo, nesses casos não precisa de RNTC, não precisa do registro na NTT. O registro da NTT tem que estar ativo para fins da transportadora ou a questão aí do TAC, né, a questão aí do transporte autônomo. Então, para quem tem veículo próprio, não se aplica essa questão aí, né, do RNTRC, ok? Primeira dica. Vamos para a segunda. O Eduardo comentou, me chamou a atenção, isso aqui eu não tinha nem anotado para falar, não. Ele chamou a atenção que o MDFE é a operação final, que ajuda, né, o fiscal a poder fazer o trabalho dele mais fácil, né, de forma mais eficiente, eficaz. E aí, me chamou a atenção no cadastro, Veloso, que você colocou aí. Olha que interessante. Quando a gente faz o cadastro no sistema do veículo, a gente coloca a tara. A gente coloca quanto que aquele veículo, né, ele pode carregar de mercadoria, de peso para circular. E aí, se eu coloco lá, por exemplo, 1 tonelada, e na hora de fazer o MDFE, os produtos está dando mais que 1 tonelada, 2 toneladas, o que eu estou de cara passando digitalmente para o fiscal? Ó, quando passar o veículo da placa XYZ 00010, já pode parar. Porque, no mínimo, está preenchido o MDFE ou o cadastro do veículo errado, ou realmente está acontecendo o quê? Uma sobrecarga. Você está carregando mais do que deveria. Então, basicamente, você já está pedindo, né? Você está implorando para o fiscal parar seu veículo. Igual eu falei, seja por emissão errada, né? Ou realmente por estar fazendo um transporte, né, de forma inadequada. O terceiro tópico,
Aí é um caso que aconteceu com um cliente tem uns 15 dias mais ou menos, foi engraçado, que vocês repararam de um slide para outro, o Roberto tirou uma informação, ele omitiu. Quando faz o CTE, é obrigatório informar no MDFE os dados do seguro. E aí, quando ele mudou para esse slide agora que a gente está vendo aí na tela, não tem os dados da seguradora. Quer dizer o quê? Para eu fazer o MDFE vinculado à nota fiscal eletrônica, eu não tenho que preencher os dados da seguradora e da verbação. Mas aí um cliente me fez uma pergunta interessante, Roberto. Tá, Vinícius, então eu não tenho que fazer o seguro? Eu não preciso fazer o seguro? Eu falei, gente, seguro você faz o que você quiser. Você faz seguro da sua casa, da empresa, do carro, do celular, do relógio. Então, nada impede da empresa que tenha, né, emissão da MDFE com veículo próprio fazer o seguro daquela carga. Nada impede. Se for pensar, né, em termos aí de local que vai transportar, provavelmente vai ser importante fazer. Tem lugares que a gente vai entregar que o risco de assalto são maiores. Ou até mesmo do veículo, né, se acidentar e perder a carga, né? Então, deixar claro que quando a gente fala que não é obrigatório no preenchimento do documento, mas nada impede, né, de uma empresa normal, uma empresa de comércio com veículo próprio, sim, contratar o seguro à parte e só não ter que preencher esses dados no MDFE, tá joia? Então fica aí as 3 dicas aí para vocês. Pessoal, e vamos falar aqui agora um pouquinho dos tipos de emitentes de MDFE, tá? Nós falamos lá de questões de obrigatoriedade, mas vamos lá. Para quem presta o serviço de transporte, para quem tem essa questão da remuneração, né, para quem faz a emissão do CTE, há observação lá de definição, não, eu sou um prestador de serviço de transporte e vou gerar o MDFE. Além disso, nós também temos aí o transportador de carga própria, dentro daquelas questões que nós falamos, interestadual, intermunicipal, fracionada, com tudo aquilo. Então, para quem faz essa emissão com a NFE, o Vinícius até tocou agora num ponto interessante, naquela questão do seguro ali, para você que faz também, tá? Então, se você cai dentro e é enquadrado nessa questão, deve-se gerar também. Muita gente pergunta, tá, mas se ele é CTE é obrigado, se o NFE em alguns casos não sou, e a questão da multa? Pessoal, a multa que vai tomar é a mesma, tá? Se você é obrigado, você é obrigado. Então, toma cuidado com isso. E, além disso, também, você tem a questão do transportador que vai emitir o CTE globalizado. Quando se fala em CTE globalizado, a gente tem algumas questões, vamos voltar um pouquinho lá no CTE. Por exemplo, hoje a gente tem muita questão aí das vendas pela internet, né? Onde você tem vários players e eles aí, né, com várias empresas trabalhando junto deles. E aí, claro, imagina, eu estou aqui, sei lá, com a Amazon, com a Submarino, né? A maioria das pessoas conhece isso aí. E eles estão vendendo por lá, eles vão fazer a entrega aqui, por exemplo, em Belo Horizonte. Claro, pessoal, eles vão fazer a globalização, o englobamento dessas informações, entregando de um originador só para vários destinatários. Ou também pode ser até mesmo o contrário, de vários, né? Originadores aí para um destinatário. Mas a ideia do CTE globalizado é essa, e nesse caso deve-se também gerar o MDFE, tá? Então aquilo que o Vinícius vem falando muito bem, que o Lourenço também tocou lá atrás com relação a isso, a ideia é juntar a informação, disponibilizar ela de forma mais fácil para quem faz a fiscalização para o fisco, a gente, né, vai tocar um pouquinho mais isso aí na frente também, deve gerar o MDFE, tá ok? Para a questão do tipo do transportador, nós temos aí o transportador rodoviário de carga, né? Muita gente até condiciona isso aqui, aquela pessoa, é transportador, eu vou amarrar com isso aqui, mas geralmente se coloca isso aqui quando você utiliza ali na hora da emissão, né? Com um veículo que não é da empresa, por exemplo, com um terceiro ali que tem aquele veículo, tá? Mas é a definição da empresa de transporte rodoviário de carga, ok? Com relação aí, CTE. O TAC, transportador autônomo de carga. Aí sim, a gente vem falando, né, do autônomo, e tem essa definição no MDFE, tá, pessoal? Inclusive, quando você utiliza essa definição no MDFE, você deve informar as referências desse autônomo. Você tem que informar veículo dele, você tem que informar, né, se ele for o motorista, mas até então existe uma opção lá que se fala assim, o veículo é da empresa, o veículo não é da empresa, é de terceiro. Então, nessa hora, você tem essa definição do transportador autônomo, tá? Além disso, a gente tem também a questão das cooperativas. Então, no MDFE, você tem essa definição, é uma cooperativa de transporte rodoviário de carga, você vai poder colocar essa informação lá também e fazer o vínculo com o CTE e as informações também do veículo, se forem, né, vinculadas a ela, de poder informar também no MDFE, tá ok?
Só uma observaçãozinha aqui. Se você não escolher nenhuma dessas opções, né, você tem ali a questão do transporte que vai ser realizado por veículo próprio da empresa. Nesse caso, tem a questão do NFE, mas se for também ali a transportadora, colocando só o CTE também, você não coloca essa definição. Ele fica ali vazio também e passa e é autorizado o MDFE. Tá ok? Opa, vamos falar aqui um pouquinho de cancelamento de utilização e carta de correção. A gente tem falado que é um documento obrigatório e tudo, né, mas que é um pouquinho diferente disso aí. O Lourenço até tocou, né, com relação a esse documento, mas vamos lá. Com relação, pessoal, aí ao cancelamento do MDFE, tá? O prazo de cancelamento do MDFE são 24 horas, desde que não tenha se iniciado a operação. Segue-se o mesmo conceito lá da nota, do CTE. Muita gente depois começa as operações, o pessoal cancela, mas vamos lá, pessoal. Até então não poderia se cancelar, tá? Então o prazo são 24 horas, ok? E não é permitido o cancelamento do MDFE se ele estiver vinculado a algum tipo de evento. Por exemplo, a passagem em balança eletrônica ou a passagem em canal verde, né, que é aquela questão de trabalhar o caminhão, de ver por onde o caminhão está passando, com o RFID e por aí vai. Mas nesses casos onde se tem evento, lembra-se lá que para quem viu a mentoria do CTE, que você tem alguns eventos vinculados, também nesse caso não é possível fazer esse tipo de cancelamento, tá? Aí muita gente pergunta, tá, aí cancelamento, como é que eu faço? A gente vai seguir aqui um pouquinho mais para frente, tá ok? Com relação à inutilização, o MDFE, pessoal, ele não tem esse recurso, tá, da inutilização. Então, lá nos outros documentos, onde você tinha, inclusive, a obrigatoriedade, né, de informar quando há o salto dessa numeração, no MDFE não. E, inclusive, você pode utilizar a numeração caso ela tenha sido saltada. Então, no caso do MDFE, vai seguir a numeração, se percebeu ali que teve um salto ou não, não tem problema, pode seguir, mas se quiser utilizar para ficar com a numeração ali, sem problema, volta, não tem erro. Tá? Acaba que você vai ter uma diferença de datas, às vezes, e hora, né? Mas sem problema algum, tá ok? Carta de correção eletrônica, na CCE. Como é um documento para fins só de transporte, logística, aí, ele não é um documento de escrituração fiscal, né? Não existe essa condição da carta de correção eletrônica. Se ele está ali dentro do prazo ainda de cancelamento, não houve o início da operação, você simplesmente faz o cancelamento, ajusta os dados que estão nele e aí faz uma nova transmissão, uma nova autorização de um novo MDFE, tá? Carta de correção por MDFE não tem. Nós temos aqui também uma pergunta que todo mundo faz para a gente com relação à emissão em contingência. Nos outros documentos a gente tem emissão em contingência e, claro, aqui no MDFE também. Então, para a questão da emissão em contingência do MDFE, você vai poder fazer a geração dele em papel comum, tá? Você, tive algum impedimento, sei lá, o certificado venceu, estou sem internet e tal, você pode pegar esse documento e fazer a geração dele em papel comum com a referência de contingência. E tem aí um prazo de 168 horas, muita gente fala aí 7 dias, mas tem que tomar cuidado com esse termo, são 168 horas exatamente, tá? Para fazer a transmissão desse MDFE em contingência. Você deve autorizar, ele não deve ficar lá contingência, só no formato, por exemplo, digitado, que não foi transmitido para o fisco, tá? Tomem muito cuidado com isso, a gente já viu alguns casos, né, Vinícius, de contingência, né, que a gente também pegou com alguns clientes aí, né? O que é comum a gente ver muito, aqui até eu pegar mais a experiência aqui com a equipe do suporte, né? O Paulo, o Luiz, né? Os mentalistas aqui de encantamento, que muito cliente deixa de fazer o trânsito porque às vezes o sistema do governo está fora do ar. E costuma acontecer de vez em quando, uma vez por mês tem final de semana que eles fazem, né, as manutenções preventivas, e às vezes você deixa de fazer uma operação porque não sabe do plano B. Uhum. E esse plano B do MDFE é fantástico. Você pode simplesmente digitar no sistema MDFE, com ele apenas digitado, salvo no programa, você já pode imprimir no papel A4 e circular normalmente com o seu CTE ou com a sua nota fiscal eletrônica já autorizada. E aí, claro, respeitando esse prazo aí de 168 horas, fazer a autorização dele. Chama a atenção que às vezes começa a confundir também. Mas e o papel moeda, aquele papel verdinho que é autorizado, né? Pelo Estado, que tem que ter a IDF, né, autorização de impressão de documento fiscal, que só pode comprar em gráficas credenciadas pela Cefaz, que custa em média R$1 por folha, que no mínimo vende 500 folhas por bloco. Gente, formulário de segurança papel moeda
é contingência da NFE, Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, ou CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57. Para o MDFE, não se aplica. Contingência do MDFE é fácil, é simples. É papel A4, papel comum e não deixa de circular, não deixa de fazer a entrega. É importante destacar, né, Vinícius, que aí na representação visual, né, vai ter apenas uma marca d'água destacando, e essa faixinha em preto, Roberto, se você quiser até destacar aí com o mouse, é emissão e contingência, a mesma informação que o Roberto colocou ali, obrigatória autorização em 168 horas após a emissão, e aí ele destaca aí, Roberto, a data, a hora, tá, que foi feita a emissão, para a pessoa ficar atenta ao prazo de 168 horas. E é bom autorizar. O fiscal também, pessoal, o pessoal da fiscalização, eles podem cobrar, tá? Tá aqui em contingência, eles vão ver e tudo, eles podem questionar, talvez, alguma coisinha assim. Então, é aquilo. Assim que tiver resolvido o problema, autoriza. É aquilo, não tem problema. A ideia é essa. Para que ter trabalho, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bom, nós temos aqui sistema mentalistas e eu vou começar essa emissão fazendo para carga própria, tá, pessoal? Nessa emissão aqui, eu vou utilizar a nossa função customizada, né, baseada, inclusive, em documentos que nós fizemos, em NFE e em CTS, tá ok? Então, vamos lá. Quando eu venho aqui para a primeira tela, eu já tenho um sistema parametrizado, né, onde ele já me começa com algumas validações, tá? E nesse caso, eu tenho que basicamente aqui informar onde vai começar e onde vai terminar, até para ele me dar a seleção dos documentos que pertencem a isso. Olha que legal aqui, ó. Eu vou fazer uma emissão aqui com MDFE dentro do estado, eu vou fazer ela intermunicipal, tá? Vou buscar aqui nas notas, uma nota já emitida, sem problema algum. A partir do momento, inclusive, que eu faço a seleção desse documento, ele já me traz ali por trás. É claro, o MDFE tem um monte de informação, tá, pessoal? Mas aqui no sistema está totalmente parametrizado. E eu vou simplesmente, uma vez que eu tenha isso, salvar. Lembrando que, se em algum caso, quando você fizer o MDFE, existir aqui a não, vamos dizer assim, se os estados não forem divisas entre si, você deve informar ali o interior do percurso, tá? Você vai colocando, por exemplo, se eu sair aqui de Minas para o Amazonas, você vai colocando exatamente o percurso, os estados do meio por onde o veículo vai passar, tá? Tem essa definição também no MDFE, e é bem legal, é bem interessante isso. Eles querem, ó, para você ver que legal, saber exatamente para onde, por onde, né, está passando a mercadoria, tá? Isso é legal. E a partir desse momento que eu fiz a seleção, eu já tenho a condição de salvar aqui o MDFE. E com o MDFE aqui, eu tenho ele pronto. Basta que agora eu pegar esse documento e fazer a transmissão dele. Olha que legal. Eu já tenho o meu MDFE aqui autorizado. Com poucos cliques, você tem a emissão de um MDFE. A partir do momento que você tem integrações, você tem um sistema que te dê essa condição, né, de fazer as configurações. Tá? Então, para você que emite, que faz a venda aí, facinho, viu? Não tem por que ficar com medo, imaginar, nossa, é mais uma dificuldade. Não, são poucos segundos. E eu vou fazer aqui também a emissão para quem é transportador, baseado aí no CTS. Então, vou selecionar aqui, prestador de serviço de transporte. Novamente, vou pegar aqui um intermunicipal e vou trabalhar aqui com CTS. Nesse caso, inclusive, vou fazer até seleção de mais de um. E a gente começa a ter aqui algumas informações diferenciadas. Por exemplo, lá na NFE, nós não tínhamos essa referência aqui da carga. Olha que legal. Se eu tenho essa informação na NFE, vocês lembram que a gente comentava lá da NFE com CTE, que tem as informações? Olha que legal. Essa aqui buscou exatamente lá no CTE a informação da carga para poder fazer a composição aqui dos campos. A partir do momento aqui, eu posso ir avançando e pegando. Então, agora, olha só. Lá no NFE, por mais que eu tenha alguma referência de seguro, não é obrigatória a informação, mas aqui, ó, a averbação. Eu tenho que entrar aqui com a averbação, tá? Então, a averbação é exatamente por viagem. Aquilo que o Vinícius tocou no assunto é aqui, tá? E aqui eu vou colocar a informação da averbação que me foi gerada junto da seguradora, fazendo essa adição. Inclusive, pode ter mais de um. Nós temos clientes que fazem averbação para roubo e nós temos o que faz para dano, né? Para se acontecer alguma coisa com a carga, por aí vai, tá? Dou aqui um avançar.
Agora, tem informação aqui de produto predominante, então, para quem trabalha com alguns tipos de produtos, inclusive a descarga perigosa, deve ser informado, né? Para quem trabalha com carga lotação, tá, pessoal? Deve se informar aqui a questão do carregamento inicial e também do descarregamento, né? O final aqui, deixa eu pegar. E fazer o lançamento. E seguindo aqui, eu tenho as referências da parte rodoviária, onde eu tenho os veículos, eu posso fazer as seleções, é possível configurar no sistema, eu tenho um veículo que é padrão, eu tenho só um veículo, tenho só um motorista, é possível aqui fazer essas definições, tá? Lembra aquilo que eu falei lá, da definição do transportador autônomo de carga? Se for isso, você pode aqui, ó, fazer a informação dele também, tá? E logo aqui no início da informação, olha que legal, eu tenho aqui também como informá-lo. Então, o fisco, pessoal, aqui no documento, por mais que ele não seja um documento fiscal, ele quer sim pegar toda essa informação e quer fazer o englobamento dessa informação. O Lourenço tocou bem, eles querem unificar para ficar mais fácil. Uma vez que eu chegue aqui nessa parte do rodoviário e está tudo ok, eu tenho que confirmar e vou confirmar o documento e está pronta também essa emissão. Basicamente, você só teve ali a entrada diferente dos dados do seguro. E, se for o caso, né, do tipo ali de produto predominante. Lembrando que o sistema, claro, ajuda, ele já tenta pegar lá dos documentos, né, qual é o produto predominante, e ali são poucos dados que devem ser colocados. Aqui agora, basta que eu faça a transmissão do documento. E também está autorizado. Olha que legal, vocês viram que com poucos cliques, com poucos segundos, aquela dificuldade, nossa, é mais um documento para gerar, é mais alguma coisa para fazer, pessoal, acabou. Não tem motivo desde que você tenha um sistema, uma solução que te ajude, mas principalmente uma empresa e pessoas que estejam interessadas que você consiga fazer isso. Na verdade, a ideia é que você entregue, você tenha, né, tempo para poder fazer o seu core. O que você quer que é ali a venda, que é o transporte, né, quer tocar o seu negócio mesmo. Essa parte de sistema e tudo deixa exatamente com quem está com foco nela, por exemplo, que é o caso da Mentalize, que quer crescer aí junto contigo, inclusive. Tá? Tranquilo? Beleza. Roberto, você fez o MDFE, mostra para o pessoal a questão da impressão, se precisar de mandar por e-mail ou salvar o PDF, como é que funcionaria isso? Boa. O pessoal também vai estar curioso nisso. Aqui no sistema ele é muito tranquilo, na verdade, nisso. Uma vez que você tenha o documento autorizado, basta você selecionar o registro ou os registros, né? Você tem as funções aqui diretamente. Então, quando eu dou imprimir, o sistema ele puxa aqui para a tela a geração do documento. Opa, desculpa aqui, pessoal. Por que não quer sumir essa tela aqui em cima? Aí. Desculpa. Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer de forma mais fácil. O detalhe... Deixa eu gerar um aqui, porque eu estou, na verdade, na outra tela. Só um momentinho. 2 monitores, né, Roberto? 2 monitores, ajuda muito. Eu queria ter 3, cara. Mas é muita informação, pessoal. Aí não dá também não, né? Às vezes muita informação também atrapalha. Então, trazendo aqui para a tela. Então, vamos lá. Vocês viram lá nos slides que na apresentação que nós temos aqui vários detalhes, né? Várias informações. E esse aqui é o documento MDFE. E é legal que, olha para vocês verem, ele já vem com a tecnologia também do QR Code. Isso aqui, com qualquer celular, a pessoa faz a leitura, né, e tem acesso ao documento. Então, pensa lá no fiscal, quando ele recebe esse documento. Ele não precisa ficar digitando esse código aqui gigantesco. Ele não precisa também ficar passando o leitor de código de barra aqui, por mais que tenha também essa opção. Ele vai fazer direto aqui a leitura do QR Code, porque mesmo o celular já vai abrir direto o link com o documento. E vem aqui com os dados, né? Quantidade de CTE, dados do veículo, questões de chave de acesso. No próprio MDFE tem questões de vale-pedágio, para quem usa aí vale-pedágio, né? Tem algumas validações novas, observações. Então, o MDFE, pessoal, ele vem pronto, ele vem com os dados. Esse aqui é o DANTF, né? Não é o MDFE em si, que o XML é o MDFE, e por trás vem outras informações, mas esse aqui é o documento que vai acompanhar aí o seu motorista ou a sua carga, né? Na viagem. Tá ok? Daqui, claro, pode ser impresso e por aí vai. Além disso, aqui no sistema, nós temos outras opções também. O Vinícius comentou bem, né? E aí, se eu quero gerar no PDF e mandar por e-mail, a gente falou mandar, né? Colocar no WhatsApp. Legal.
é possível fazer a exportação dos documentos aqui, ó, seja em XML ou PDF, na hora. Tá? Para a contabilidade ou para o seu controle, eu quero ter um controle em Excel disso, beleza, você consegue gerar aqui também no sistema para ter essa parte de monitoria ou guardar essa informação. Então, a qualquer momento em nosso sistema, se você precisar fazer a geração e ter esses controles todos na mão, tá tudo aqui, numa tela só, tudo direto, tudo na sequência, para que você, claro, tenha agilidade e tenha informação. O importante é ter informação na mão. Vocês comentaram, né, Vinícius e Eduardo, a respeito de guardar informação, né? O legal também de ter sistema é que uma vez que você tem o banco de dados, se você tem um banco de dados, essa informação também você tem ela durante muito tempo, né? Porque, por exemplo, se você tem um banco de dados no nosso sistema e consegue ter acesso ao sistema, você consegue a qualquer momento gerar essa informação. Então, o próprio backup, essa informação ter isso, se você tiver o do backup do banco de dados, acabou, você tem tudo. Tá, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Sei que vocês vão ter dúvida, mas vamos seguir aqui. Eu falei a respeito da geração, o Vinícius comentou ali do PDF, ou da impressão do documento. Uma vez que você tenha a geração dele, como eu disse, você tem lá, ó, a parte do código de barra, que na verdade representa esse número da chave de acesso, tá? Nessa chave de acesso a gente tem dados aqui, como por exemplo, CNPJ, modelo do documento, número do documento e por aí vai, tá? Pelo QR Code eu te mando direto para o site para você poder, né, ter acesso a essa informação. Então, uma vez que você tem o documento, qualquer pessoa tem condição de verificar a autenticidade dele. É igual lá no CTE, no MDFE, na NFE, desculpa, na NFCE, né? Você também tem esse tipo de condição de pesquisar. E existe um local onde você pode fazer essa pesquisa direta, que é o próprio portal nacional da MDFE. Então, para você que tem dúvida, você que já assistiu outras mentorias e já viu isso, mas para você que não viu, existe um portal onde a pessoa ela pode fazer a consulta direta. Então, também não tem a necessidade do QR Code, é só ter aquela chave, vou fazer a leitura com o leitor de código de barra, cai direto. E uma vez que você faça a emissão do MDFE, você pode ter alguns retornos do fisco, porque na verdade é aquilo, você digita a informação, o Vinícius ele disse bem, não é porque você digitou ali que está tudo correto e tudo, o que o fisco faz é a validação de campos e, claro, de alguns pontos que, claro, ele tem essa condição. Mas se, por exemplo, eu estou querendo colocar um CTE e coloco outro, não tem como o fisco saber isso. Quando eu faço o envio, a primeira coisa que eu posso ter é a rejeição, tá? Se eu tiver algum dado errado, que o fisco até então ele considere ali na hora de fazer o envio para ele, ele vai me voltar como rejeição, ele vai me dar ali o código de rejeição, informando o que foi a rejeição, e eu posso fazer a correção disso e mandar novamente. Por quê? Quando eu faço esse envio e o fisco rejeita, ele não guarda isso, ele só guarda que houve a rejeição daquele envio. O documento, o MDFE, ele fica só no sistema, aguardando que você faça a correção nele, verifique os pontos e faça a transmissão de novo. Tem muita gente aqui que, na verdade, pega, gera um novo e transmite. Não, pessoal, pega aquele próprio documento, aquele próprio MDFE, corrige o que está errado e só transmite. Tá? Isso também ocorre aqui conosco, né? Acaba que a gente vê muito nos documentos da NFS, até o pessoal acha que simplesmente, não deu errado, eu vou gerar um novo. Não, pega os documentos, corrige, já está pronto. É só aquele detalhezinho e aquilo. Na dúvida, liga para a gente. Tá? A gente consegue te auxiliar aí bem tranquilo, bem rapidinho. Tá? Esse aqui é o legal, né? É a autorização, voltou autorizado, deu tudo certo. Lembrando que, claro, a informação ela também tem que estar correta lá dentro, mas a partir do momento que o documento é autorizado, ele também é guardado lá junto do fisco. E com isso você pode fazer a viagem tranquilamente, tá? Nós temos aqui a condição do encerramento. Legal, chegou na hora de falar de encerramento, eu falei lá um pouquinho dele no cancelamento. O que é o encerramento, pessoal? O fisco ele solicita, ele pede que uma vez que a viagem aí seja finalizada, você informe isso para ele também. Saí daqui, sei lá, para aqui do lado Contagem, saí daqui para Bahia, locais totalmente distintos de distância. Saí daqui, fiz o MDFE autorizado, o veículo vai sair. Chegou lá, deu tudo ok, encerrou a viagem, você tem a opção aí no sistema, né, no caso de clicar, selecionar e fazer o encerramento, tá? Isso, claro, é para o fisco poder saber essa informação. Lembra aquilo que eu falei, a partir do momento que você começa a viagem, você não pode mais cancelar? Pois é, você vai utilizar dessa ferramenta aqui para poder encerrar, gera um novo com a informação correta e e passa para a pessoa para que ela tenha informação na mão, tá ok? O encerramento aqui
ele, claro, deve se fazer sim. Se não ocorrer o encerramento, se você não fizer, ele vai ele vai ter essa finalização por parte do fisco, tá, na maioria das vezes, e ele deve ser encerrado durante o prazo de 30 dias. O Vinícius tocou muito bem, né, Vinícius, nesse ponto lá atrás. Você tocou no assunto falando que, desculpa, você já viu, né, que na verdade, em alguns casos, os clientes que deixam, né, ou simplesmente veem esse prazo aí do CTE, fica meio confuso com o prazo de nota, né? Nossa, rapaz, esse caso é engraçado, porque tem cliente, principalmente a transportadora não. Normalmente costumam cumprir bem esses 30 dias, até fazem bonitinha a operação, a gente treina, orienta, né? Quando encerra, já informa, né? Acho que é importante falar que quando a gente transmite o encerramento para o fisco, né, a gente tem que informar qual é a cidade e o estado do encerramento, né? Que a gente está encerrando aquela operação de transporte, né? Verdade. Mas tem clientes que com a nota fiscal eletrônica, né, com o veículo próprio faz um MDFE, mas faz muito pouco. E às vezes o cliente faz uma vez e quando ele precisa fazer de novo, já se passou 1 ano, 2 anos e dá erro, porque ele não encerrou anteriormente. Então, o que que o fisco faz, né? Se você tiver manifestos com mais de 30 dias sem encerrar, ele bloqueia, ele não deixa você mais fazer MDFE, ele não deixa você autorizar novos manifestos. É uma forma também dele exigir, né, que você preencha e faça corretamente, não só a transmissão para autorização, para circulação, para trânsito, mas também que informe, né, a cidade, o estado que encerrou essa operação. E é importante deixar claro, o Roberto comentou também sobre a questão de cancelamento, né? Ah, não pode cancelar se a operação estiver em trânsito. Gente, a operação começou a circular e por algum motivo precisou de fazer alguma troca. O veículo quebrou, vai ter que trocar o veículo. Alguma situação de motorista, tem até como fazer inclusão, né, do condutor, né? Tem como fazer essa inclusão, vamos falar assim, avulsa, mas se precisar de fazer alguma troca, a recomendação é encerra e faz um novo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trânsito do ponto A para o ponto B. No meio do caminho, o caminhão quebrou, vai ter que trocar o caminhão, você encerra naquele local e faz um novo MDFE, fazendo, né, daquele local onde o caminhão quebrou até o ponto B, para finalizar a operação, para finalizar o trânsito, né, a circulação da carga que você está fazendo no transporte. Tá joia? Então, muito cuidado com o encerramento, porque costuma, às vezes, passar batido, e aí a gente tem vários chamados aqui no suporte nesse sentido.